Jornalistas Online está no ar. Alô, internautas, esse é o canal Jornalistas Online e nós hoje vamos discutir a crise que está vivendo o país e para isso convidamos o ex-ministro e ex-deputado federal Roberto Brant, o mineiro Roberto Brant. Para conversar com o ministro Roberto Brant, nós convidamos a jornalista Cida Fontes, do JOL, Tudo bom? Bom dia. A jornalista Márcia Nepomuceno. Olá a todos, olá, ministro. O jornalista fotojornalista Orlando Brito. Ministro. E o cientista social Carlos Moanes. Olá a todos. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de mostrar algumas fotos que o Orlando Brito fez do dia 6, véspera do 7 de setembro, na esplanada, chegada dos manifestantes, na esplanada dos ministérios. Essas duas fotos são dessa chegada. E depois, no dia seguinte, no dia 7, o avanço deles sobre o alvo, que é o Supremo Tribunal Federal. São tipos bem exóticos. O Alexandre de Moraes é o inimigo público número 1, porque ele comanda o inquérito das fake news. Há tipos como esse que falam que Ustra vive e chamam de autoritários os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Barroso. E aí um tanque, como se fosse um tanque de guerra para invadir o alvo. O presidente Bolsonaro sendo conduzido pelo ex-campeão de Fórmula 1, Nelson Piquet. Disseram que ele é o Uber do presidente agora, não é? O país está mais quente do que nunca. E a Márcia Nepomuceno, que está aí conosco, ela ficará nos bastidores nos informando caso aconteça alguma coisa mais urgente. Ela está em contato com nossas fontes e a grande incógnita até o momento é o presidente da Câmara, Arthur Lira, que não se manifestou até agora. Hoje o Supremo vai se manifestar às 16h com o ministro Fux, mas o Arthur Lira está ali guardado. Ministro, numa crise eminentemente política, comandada e insuflada por um presidente político, eu queria ouvir do senhor o seguinte: onde estão os políticos? Como está a atuação deles nesse momento, que o que o país mais precisa nesse momento é de diálogo e é o que está mais faltando? Uma das razões pelas quais nós chegamos até aqui é exatamente pela falta de políticos à altura do país. Eu sou uma pessoa que já viveu muitas décadas, né? Eu acompanho as crises brasileiras desde a década de 50. Nós sempre tivemos crises de natureza econômica, de natureza política, mas, na maioria das vezes, sempre você tinha algumas figuras que se destacavam na multidão do estabelecimento político e punham uma certa ordem, davam uma direção aos acontecimentos. Nós tivemos Getúlio, tivemos Juscelino, tivemos Tancredo, tivemos Ulisses. Nós chegamos até Bolsonaro exatamente porque esses homens acabaram. E o sistema político brasileiro não foi capaz de renovar o seu estoque de lideranças. E isso não é difícil de compreender por quê. Essas lideranças políticas elas só surgem no contexto de instituições partidárias autênticas ou minimamente legítimas no seu papel de representação. Quando você esfarela o sistema partidário, aí você dá lugar a uma completa atomização da atuação política. Então, nós temos hoje 30 partidos, mas nenhum partido é propriamente um partido. Então, os governos têm de lidar com pessoas individualmente e a sociedade olha para o sistema político e não enxerga ninguém, só enxerga uma sombra, sem nitidez e sem clareza. Então, não tem a que se agarrar. Então, a eleição do Bolsonaro já foi isso. Foi o fim de uma geração que não foi capaz de se reproduzir. Agora, o que nós estamos vivendo agora vai exigir que emerjam esses políticos. Na verdade, são os momentos de crise que fazem essas pessoas aparecerem. Vocês vejam o Tancredo. O Tancredo apareceu exatamente na crise do Getúlio, lá em 54. Foi ali que ele se extinguiu da maioria.
O próprio doutor Ulisses ele surgiu no governo militar. Ele antes ele já tinha vários mandatos de deputado, era uma pessoa ilustre, uma pessoa capaz, relevante, mas não tinha alçado uma posição de liderança. Então, eu acho que... Me sumiu o som. Sumiu o som. Como? O seu som sumiu. Então, eu estou vendo uma pessoa ou outra começando a se mover e eu acho que isso é um sinal positivo. Tá. O Cida, nós estamos vivendo essa situação num ambiente de internet, onde as fake news graçam. A última medida provisória do presidente, feita até como ameaça, mais uma ameaça, foi proteger quem usa fake news. Como está essa situação dessa medida provisória no Congresso, que foi para o Senado, né? O senador Rodrigo Pacheco é que tem que dar destino a essa medida provisória. Pois é. Só complementando um pouquinho o que o Brant disse, será que já está havendo essa articulação? Porque a gente tem lideranças políticas representativas importantes, como aconteceu em outras épocas, na Nova República, que até juntaram extremos, né, para a redemocratização do país. E será que nesse momento a gente também tem esse tipo de liderança? Ainda é possível sair aí um candidato, uma figura que represente todo esse anseio da democracia? Mas, então, voltando à pergunta que o Laerte me fez, eu queria depois só fazer esse comentário rapidamente. Pois é, na véspera do 7 de setembro, né, o presidente Bolsonaro, ele baixou essa MP que vai liberar todo o conteúdo de internet que estava proibido, né, que estava suspenso pelo marco legal da internet. Foi uma lei muito importante, muito progressista até, e ele foi justamente no dia em que o ex-estrategista do Trump, Jason Miller, né, estava em Brasília. Então, é uma coincidência muito interessante. E aí o Bolsonaro autorizou a liberação desses conteúdos, que vem justamente alimentar a sua base de apoio, né? Porque isso é conteúdo que vai falar de fraudes nas eleições, de desinformação, de mentira, né? Então, assim, já há uma reação muito negativa em relação a isso. O Bolsonaro está contando com isso, porque ele vai esquentar a sua base de apoio livremente, e parece que os políticos já estão se movimentando. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já falou alguma coisa sobre isso, e a expectativa é de que devolva essa MP, que é inconstitucional, não tem relevância nem urgência nenhuma, para o Executivo. E isso também, uma coisa que eu quero observar aí também, é que isso motivou o recrudescimento, porque ontem vazou a informação que o ex-estrategista do Trump foi inquirido pela PF, né? E aí ele chegou a São Paulo e meteu bronca, né? Recrudesceu o discurso. Eu fiz um apanhado aí, mas gostaria de ouvir. O ministro, a Cida se referiu ali ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele é um desses políticos novos aí do cenário que pode ser uma alternativa. O senhor concorda com isso? A senadora Simone Tebet, do MDB também, né? São alguns nomes que estão surgindo aí. Veja bem, se você reparar nas eleições, desde Fernando Henrique até a última, do Bolsonaro, sempre teve uma coalizão no eleitorado, sempre teve uma coalizão de centro-direita, que predominou até 2002. E, a partir de 2002, essa coalizão de centro não conseguiu superar
o PT. Eu acompanhei o resultado das eleições que o Lula venceu as duas e que a Dilma venceu as duas. Fiz até uma análise lá para o lugar onde eu trabalho, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, e percebi que o voto que era anti-PT ele era muito forte, muito localizado, e de uma eleição para outra ele não se movia. Ele saía do Rio Grande do Sul, subia no Paraná, pegava o interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, subia para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ou seja, era o setor agropecuário, o agronegócio, que estava se posicionando politicamente, tá certo? Mas não era suficiente para vencer os votos do PT no Nordeste. Se o PT não tivesse ganho no Nordeste, nessas eleições todas, com a diferença que ganhou, ele não teria ganho as eleições. Inclusive, a última da Dilma sobre o Aécio, em que o norte de Minas, o Jequitinhonha, aquela parte mais atrasada de Minas, deu uma vantagem de mais de 1 milhão de votos para a Dilma no estado do Aécio. Esse eleitorado, que era um eleitorado que não era de esquerda, que também não era radical, mas que tinha radicais no meio, esse eleitorado desistiu de disputar eleições. Uma parte dessa parte mais ativa, mais militante, perdeu a esperança de que, pelo processo eleitoral comum, ela poderia se opor ao PT. Então, eles aproveitaram os descaminhos do último governo Dilma, foram atores importantes no processo de impeachment, e na eleição seguinte, que foi a do Bolsonaro, eles simplesmente aproveitaram da decadência provisória do PT, por causa dos escândalos de corrupção, do Lava Jato, etc., e se agarraram ao Bolsonaro. E agora eles estão com o sentimento de que essa é uma vitória provisória, que ela não tem estabilidade, quer dizer, eles não conseguem, eles não controlam a maioria do eleitorado brasileiro. Quando vem as pesquisas mostrando novamente que o Lula vence com muita diferença o Bolsonaro, e não há nada na terceira via, então eles se agarram ao desespero, eles querem melar a regra do jogo, porque eles não acreditam que com a regra do jogo eles conseguem prevalecer a sua opinião, que é basicamente antipetista. Aí ela é muito matizada. Tem gente que gosta do Ustra, tem gente que são do século XIX, da Casa Grande de Senzala, mas é matizado, você não pode identificar. Essa turma que foi para a rua ontem, ela é fácil de identificar. Ele é a fringe mais extremista desse grupo. Ele é a vanguarda. A vanguarda, se é que se pode dar esse nome de vanguarda a uma coisa que do atrás, mas tem a vanguarda do atrás. Ela é a vanguarda desse movimento. E que não está limitada só a pessoa que foi à rua. Esse é o pessoal que corre risco, que tem coragem de enfrentar, etc. O grande desafio do Brasil hoje é o seguinte: se manter essa polarização que está aí, extremistas do lado da direita, gente mais bem financiada, com empresas atrás, etc. E, de outro lado, o PT, quer dizer, a sociedade não confia que pelas regras do jogo, quer dizer, esse lado da sociedade não confia que com as regras do jogo ela vai vencer a eleição. Então, o desafio para a classe política é dizer o seguinte: nós temos uma maneira de vencer a eleição. Não é fácil você convencer as pessoas disso. Eu participo de alguns grupos em que eu dou alguma consultoria, alguma coisa, e percebo um acirramento e uma desilusão com o processo democrático. Então, nós estamos vivendo uma crise democrática que, por incrível que pareça, é pior do que a crise econômica. A crise econômica é gravíssima. Ela compromete a democracia, porque uma democracia que não produz resultado, o resultado é crescimento econômico, melhoria do emprego e diminuição da pobreza. Uma democracia que não produz esses resultados, independente de que o Bolsonaro não entrega nada, mas os outros também não foram capazes de entregar, porque o Estado está muito capturado por os interesses de curto prazo do setor financeiro, etc. Então, nós estamos perdidos, porque nós não temos uma voz, uma luz na escuridão. O desafio do sistema político é ter uma alternativa. Se não tiver alternativa, o que eu vejo pela frente é um choque. É um choque, porque vai ficar Bolsonaro de um lado, Lula de outro. Né? Isso não vai ter um desfecho fácil. O ministro,
essa questão econômica, o Carlos Moanes já tinha se debruçado sobre ela. Quer dizer, nós estamos vivendo uma crise política monstra e um país todo fragilizado na economia, não é, Moanes? É isso que a gente está vendo aí. Pois é, ministro, mas eu gostaria só de fazer uma observação. Achei muito interessante o que ele acabou de dizer. Eu talvez tenha uma visão um pouco diferente em relação a essa solução política. Eu acho que pela primeira vez, da redemocratização para cá, nós temos um inimigo comum, né? Quer dizer, e isso não pode ser ignorado. Na minha opinião, com todas as críticas que se possa fazer ao Lula e ao PT, eles sempre jogaram no campo democrático. Nós tivemos alternância de poder legítima, normal, e agora o Bolsonaro é o ponto fora da curva, né? Então, eu acho que seria bom para a sociedade nós termos uma terceira via para disputar a eleição e se apresentar, mas caso isso não ocorra, na minha opinião, seria um equívoco achar ou comparar o Lula com o Bolsonaro. Eu acho que aí nós teríamos um inimigo comum, que é o Bolsonaro. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, que é o seguinte: na hipótese de não ter o impeachment, isso é um outro assunto que depois eu gostaria de ouvi-lo, a consequência concreta é que o cenário econômico não muda em relação a essa tragédia. Aumenta o risco fiscal, sobe a curva de juros, cai a bolsa, o governo fica parado, não há crescimento, como o senhor próprio disse, e nós temos aí o desemprego, inflação, fome, miséria, falta de esperança. Então eu queria que o senhor analisasse, caso o impeachment não ocorra, como é que nós conseguiríamos sobreviver esses 2022 com um cenário econômico completamente estagnado e sem esperança, ministro? Ministro, antes do senhor responder, antes de responder, a Márcia Nepomuceno nos informa aqui que o general Mourão diz que não há clima para impeachment, que o vice-presidente ele disse que o governo tem maioria confortável no Congresso e não comentou as falas do Bolsonaro, reconheceu que há um tensionamento entre o judiciário e o executivo e aproveitou para criticar o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, ele está na mesma linha do presidente, apesar das divergências internas. Por favor, a resposta ao Carlos Moanes. Bem, o Carlos tem toda a razão. Eu não estou absolutamente comparando o Lula com o Bolsonaro. Eu fazer uma descrição do sentimento que prevalece nesses grupos. Eu faço um esforço para entender. É uma situação tão absurda e tão levada ao limite que eu tenho dificuldade, às vezes, de compreender as motivações desses grupos. É nisso que eu estive. Eu acho que se a disputa eleitoral continuar nessa polarização, tá certo? O Lula não se compara de maneira alguma com o Bolsonaro, nem os grupos políticos que apoiam Lula se comparam a esses extremistas aí, mas a verdade é que você não haverá pacificação. Nós vamos caminhar num terreno muito pedregoso. Nós não podemos evitá-lo. Se for essa a opção, não podemos evitar esse caminho. Temos de ter a consciência de que vamos atravessar esse caminho e não será fácil apaziguar esses setores extremados. Depois que eles forem insuflados, e depois que eles se organizaram minimamente, que é uma coisa... se o Brasil pudesse evitar isso, né, porque as coisas não terminam no dia da eleição, vem o dia seguinte. Então, se o Brasil puder evitar, vai ser bom. Se não puder evitar, enfim, há certos destinos dos quais nós não podemos fugir. Quanto à questão econômica, o Brasil está com um problema estrutural de crescimento que já vem de longe. Já vem de longe. Vai ter um seminário nos próximos dias, semana que vem, de 4 partidos: o PMDB, o Democratas, o PSDB e o Cidadania. Vai chamar Novos Rumos. O Jobim vai abrir o seminário, discutindo com o Fernando Henrique e o Sarney sobre mudanças institucionais. O segundo seminário, eu que vou ser a pessoa que vai falar, é sobre crise fiscal, democracia e crescimento. Eu não sou economista de formação, mas eu fui escolhido por eles para fazer exatamente porque eu vou propor uma visão não do economista profissional, porque, na verdade, o debate econômico do Brasil está dominado, na mídia principalmente, pelas consultorias do sistema financeiro.
Então, as questões de longo prazo da economia brasileira estão completamente fora da agenda. Estiveram fora da agenda na eleição passada e continuam. Então, eu tenho a convicção de que se nós não ousarmos na questão fiscal para dar ao Estado um papel de mais ativo no processo de criar o crescimento, principalmente depois de uma longa estagnação, as coisas não vão acontecer. E aí o que vai acontecer com o Brasil na política vai ser resultado disso, do desalento, da pobreza que se acerta. Esse governo tem um compromisso com essa estabilidade de curto prazo do mercado financeiro. Eles não têm nenhum horizonte econômico. Então, a pobreza, a falta de crescimento não estão na agenda do ministro da Economia. É visão curta, né, ministro? É uma visão de curto prazo e, além disso, um preconceito contra o Estado, sabendo-se que nenhum país do mundo atravessou a fronteira da pobreza para a prosperidade sem uma liderança clara, inequívoca e uniformemente aceita do Estado. Eu vejo o Japão, vejo a Coreia, veja Taiwan, veja a China, enfim. E quem esperou que, criando um ambiente adequado para os negócios, iria crescer espontaneamente, perdeu-se no caminho. Não há nenhum caso em que isso ocorreu. Então, eu vejo aqui as coisas para frente num duplo desafio. Esse desafio político é que nós convencemos a pessoa que existe uma alternativa, porque há pessoas que não vão ficar com o PT hora nenhuma, e não são poucas. Então, se o PT vencer, ele vai vencer, vai assumir, nós vamos estar ajudando todo mundo que puder, as pessoas de boa vontade, de bem, vão estar lá. Mas o Brasil continuará dividido. Eu sonho com o Brasil menos dividido, pelo menos nessa travessia de uma fase sem crescimento nenhum para uma fase de um novo protagonismo do Estado, dentro da liberdade, da democracia, e com um pouco mais de consenso social e político. Essas manifestações de ontem me mostraram o seguinte: em primeiro lugar, as manifestações não foram pequenas, não foram excessivas, mas não foram pequenas, não foram espontâneas. Aqui ali nós temos o retrato das fringes. Enquanto nós estamos aqui nas nossas casas, protegidos, nós temos entre nós aqui no nosso grupo um talibã da imagem, que é o Orlando Brito. Ele vai para a cena do crime, ele vai para o front. E eu queria ouvir do Brito qual é a sensação que ele teve ao ver aquelas cenas que, para nós que estávamos de fora, pareciam muitas das vezes selvagens, né, Brito? Então, eu fico muito feliz, né, com esse alento aí que o querido ministro fala, o Moanes também, todos nós, a Cida e você mesmo, sobre futuros. É uma maravilha a gente ouvir isso sobre o futuro. A questão é outra. Nós temos um problema de pronto-socorro, agora, hoje, nesse momento. Nós temos ali na esplanada dos ministérios caminhões parados, prontos para invadir a Praça dos Três Poderes e quebrar tudo. Então, quer dizer, tudo bem, o impeachment é uma longa discussão, isso é depois. O meu problema é o agora. Quer dizer, esse é um problema, é um momento em que alguém precisa fazer alguma coisa, já. Eu estou vindo agora ali da esplanada. Passei pelo Ministério da Saúde. Os bolsonaristas estão invadindo lá o Ministério da Saúde, impedindo funcionários, agredindo funcionários, o que é uma coisa até incompreensível, porque eles estão entrando em confronto com o pessoal, digamos, deles, né, de um órgão público. Então, eu estou muito preocupado com o momento agora, com esse pronto-socorro. As soluções para depois, com certeza, virão. O Brasil não se resume ao pensamento Bolsonaro, né? A gente tem aí fóruns e pessoas da melhor qualidade de pensamento. Mas eu sinto falta agora do Congresso. O Congresso não pode se omitir num momento como esse. O Congresso fez uma Constituição maravilhosa. Aliás, o ministro Brant foi constituinte, deve estar aí sentindo facadas a cada minuto no peito, porque ele é responsável aí por muita coisa boa que consta dessa Constituição.
Então, eu sinto falta agora, hoje, de alguma ação prática e objetiva, para que a gente possa chegar lá no futuro com uma solução que não seja, que seja possível, porque o Bolsonaro hoje já esteve ali com o pessoal, na saída do Alvorada, com o pessoal dele. Brito, eu vou chamar a Márcia Nepomuceno, que ela tem uma informação sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ótimo, oportuno. Oi, colegas. Na verdade, a assessoria, né, do presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou de divulgar que daqui mais ou menos uma hora, meia horinha, daqui a uma hora no máximo, o presidente da Câmara finalmente vai se posicionar sobre os protestos e sobre as manifestações de ontem. Só para a gente lembrar, Arthur Lira, né, presidente da Câmara, ainda não falou nem sobre o discurso golpista do presidente Bolsonaro e nem sobre as manifestações de ontem. Então, todo mundo aguardando, né? Ele vai falar daqui a pouco e a gente também lembra que ainda hoje à tarde o presidente Fux, também do Supremo Tribunal Federal, também vai falar. Então, o dia vai ser quente, já está sendo, mas pode ficar pior ainda à tarde, né? Isso. Os caras atentos. Então, me desculpe se parecer, me desculpe, Laerte, se parecer um momento de alarido, mas eu não sei se o ministro Brant e o Moanes concordam comigo, que há um momento de pronto-socorro agora. Como ouviu o ministro Brant? Fala, ministro. Bem, eu concordo que nós estamos numa situação limite. E vai depender muito das pessoas que estão em posições institucionais que eles dêem uma certa legitimidade de se manifestar. O presidente do Senado, eu não tenho dúvida da posição dele, do Supremo também não. Resta a Câmara. Se a Câmara fechar o cerco, aí realmente vai ter um efeito. Porque eu entendo que os discursos que o Bolsonaro fez ontem foram uma tentativa de insuflar sua militância. Foi uma atitude basicamente defensiva. Ele não estava se propondo dar um salto à frente na governação do país e abrir uma nova avenida política. Pelo contrário, ele recuou, ele voltou para a retaguarda e se fechou naqueles bolsões de resistência. Então, ali, ele praticamente desistiu de continuar governando, no sentido clássico do termo. Não há mais como as pautas legislativas progredirem. E não há também nenhuma chance de alguma cooperação com o judiciário, que tantas vezes foi necessário, na época que se precisava fazer algumas reformas de emergência para salvar a economia. Vários episódios. Então, eu acho que ele ficou completamente... Está preso num ciclo muito pequeno e está numa atitude extremamente defensiva. Quanto ao Mourão, eu não me surpreendo, porque o Mourão já percebeu que se o poder chegar a ele por base do impeachment, ele não terá base política nenhuma para governar. Então, ele será um governo puramente nominal, porque ele será resultado de uma coisa que não dependeu dele. Ele será apenas a pessoa na hora certa, no lugar certo. E ele não tem ilusões quanto isso, que ele é um homem muito inteligente, muito esperto. Agora, o impeachment é um processo também demorado. Agora, o impeachment ele é inviável até o momento que ele se torna viável. A diferença entre um momento e outro é difícil de perceber. Foi assim, inclusive, no caso da Dilma. De repente, há uma movimentação que muda os pratos da balança. A partir desse momento, a classe política mais fisiológica perde a confiança no poder do governo. No momento que ela perde a confiança no poder do governo, ela adere por último. Ministro, era sobre isso que eu queria falar. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele é um parceiro do presidente Bolsonaro. E ele está atolado também nessas questões, tem a questão da distribuição de verba. Então, por mais que eu ache que o momento é grave, eu tenho a impressão que ele ainda não está maduro para dar tentar essa ruptura. Nós estamos com 30 minutos de gravação. Eu queria lembrar a quem está chegando agora que nós somos os jornalistas online. Estamos aqui numa live com o ex-ministro Roberto Brant. Você, por favor, se puder,
Você pode assistir nossa entrevista por Facebook, por Instagram e pelo YouTube. E se você puder se inscrever e apertar o sininho, seria bom para nós, que você passe a receber todas as nossas informações aqui. Eu gostaria, então, de pedir para o Moanes a opinião dele sobre... Eu acho que a Cida queria falar antes. Perdão, Cida. Isso. Cida, essa história do Arthur Lira... Né, pois Cida? Pois é. O fato é que o Arthur Lira ele não tem realmente interesse em acelerar um processo de impeachment, porque ele é um dos mais interessados em que se mantenha, pelo menos até abril, né, quando tem o prazo de desincompatibilização e tal. E ele está com as emendas, controlando as emendas junto com o Ciro Nogueira, né? A liberação de dinheiro, ele sabe quem é a base, quem está votando contra, quem está votando a favor e por quê. E também eu acho que ele deve estar esperando o TSE, porque vocês falaram das instituições se pronunciarem, porque nós estamos cansados de notinhas para lá, notinhas para cá. Como o Rodrigo Pacheco fez uma notinha, agora quero saber se ele vai devolver a MP da mentira, né? Do marco regulatório aí da internet. Ou ele vai devolver, que ação que ele vai tomar? Ele tomou uma ação hoje que foi suspender as sessões. Agora, precisamos das ações do Supremo, do TSE, porque ele está fazendo campanha, o presidente está fazendo campanha com recursos públicos, usando a estrutura do Planalto. Então, o que vai fazer? Né? Então, assim, eu acho que não é só notinha, eu acho que tem que ter ação. O que você acha, Moanes? Olha, a Cida tem toda a razão, e eu queria ouvir do ministro Brant o seguinte: ele conhece bem a realidade do Centrão na Câmara dos Deputados, né? E pela primeira vez o Centrão está com dinheiro que não é de se jogar fora, né? Eles gastaram, pelas previsões lá, R$1 bilhão em emendas, agora para conseguir 229 votos a favor do voto impresso. Então você imagina se eles vão jogar isso pela janela de uma maneira... por uma questão ética, por uma questão moral. O Centrão é o que a gente conhece. Eles são fisiológicos e eles querem os recursos do governo, da viúva, né? como dizem alguns. Então, a consequência é muito complicada em relação a isso. Eu acho que o Lira pode hoje dar uma declaração formal, né, respeitando, pedindo respeito à Constituição e aos poderes, mas acho muito pouco provável, não está maduro ainda, ministro, essa questão. Enquanto o Bolsonaro estiver literalmente soltando os cofres públicos para o Centrão, eu acho que o processo de impeachment, nesse instante, é inviável. Como o senhor falou, é uma questão política, daqui a pouco pega fogo o país, muda o cenário. Mas, nesse instante, com o dinheiro que eles estão manipulando, acho muito pouco provável que o Bolsonaro caminhe para um impeachment imediato. O que o senhor acha, ministro? Não, eu concordo em parte. Veja bem, existe o impeachment, você tem que separar a instauração do processo de impeachment da conclusão do processo de impeachment. Entre um momento e outro, passam-se alguns meses. Do ponto de vista de quem quer só extrair vantagem do governo, a abertura do processo de impeachment seria favorável, porque é o momento em que essas pessoas ainda vão ganhar o seu voto na votação final, que vai ser uma votação qualificada lá no final. Então, eles ainda teriam aí 2 ou 3 meses de farta extração de benefícios. Agora, o Centrão é uma coisa sem pátria. Eles se movem de acordo com conveniência de curto prazo. Nenhum deles vai atrelar a sua carreira ao destino do Bolsonaro, porque eles percebem que o caminho que o Bolsonaro escolheu, e ontem ficou muito claro, é um caminho no qual eles não cabem, a maioria deles. A maioria deles quer ser governador, quer ser senador, etc. O Bolsonaro ontem quis queimar navio, foi o que ele fez.
ele é uma tentativa desesperada de queimar os navios e deixar as pessoas sem alternativa. No fundo, o que o Bolsonaro teme muito hoje seria a viabilização de uma terceira via. Eu sei porque eu convivo, de uma certa maneira, com grupos que têm horror da esquerda, etc., profissionalmente, e eles, quando acontecem esses momentos assim dramáticos, eles recuam para o lado mais à direita. Eles têm medo de não se viabilizar uma terceira alternativa. Então, a tática do medo, o Bolsonaro quis criar isso. Duas coisas. Criar o medo, em primeiro lugar. Segundo, inviabilizar um pouco uma solução via tribunais. Porque simplesmente caçar a chapa ou declarar inelegível, nesse momento, as condições não são favoráveis para isso, pelo potencial de tumulto que isso criaria, porque é uma exacerbação muito grande de ânimos, e esses bolsões radicais mostraram que estão ativos, e eles são capazes de se remobilizar. Ontem, um político amigo meu, ex-deputado, foi ex-ministro, me ligou à noite para me dar conta de uma coisa que eu achei interessante. Ele, pela condição de produtor rural, ele foi incluído num grupo de WhatsApp de mais de 1.000 produtores rurais do centro-oeste do Brasil. E esse pessoal, há 2 meses, vinha prestando essas manifestações e compareceram, de fato. E, ao final da noite, eles trocaram mensagens, entre eles, a qual de que eles estavam completamente frustrados, porque ele achou que foi um tiro na água, que não aconteceu nada. Porque eles tinham a ideia de que aconteceria realmente uma invasão do Supremo ou uma intervenção, uma coisa mais objetiva. Eles falaram, no final não teve nada, teve discurso, teve barulho, e nós voltamos para casa e as coisas estão exatamente como estavam. Então, são bolsões perigosos que apostavam na ruptura. Infelizmente, nós temos hoje no espectro político um grupo que não é majoritário, mas é relevante, que acha que só a ruptura é a solução para o seu projeto político. E nós não podemos ignorar isso. Isso é uma coisa que vai ter de ser conduzida com uma certa sabedoria, com idas e vindas, enfim. Eu lembro as diretas, embora eu fosse um personagem sem relevância, eu tive próximo das articulações, porque eu era o principal auxiliar do governador Hélio Garcia, aqui em Minas Gerais, que era junto com o Tancredo, em tudo aquilo que precisava da ação de um poder executivo. O governo de Minas dava cobertura para o espaço do Tancredo. Eu assisti. Eles foram longe nas conversas, eles exploraram várias possibilidades. Enfim, eles tentaram desarmar a reação do outro lado. E isso foi um processo muito importante, que no final deu certo. Teve conversa com militares, enfim, com o governador, deu origem à Frente Liberal, enfim, desarmou o outro lado. Um dos projetos de quem espera um pouco do Brasil é desarmar um pouco esse dispositivo radical que está sendo alimentado por Bolsonaro, pelo governo, etc. Eu não sei como fazer isso, mas isso tem de estar no horizonte, tem de estar. É uma das tarefas da política agora. Não é só apresentar um nome, um programa de governo e sair por aí. É desarmar um pouco, porque, na verdade, eles estão se sentindo encurralados. À medida que as pesquisas vão aparecendo, eles estão perdidos. A única coisa que resta é melar o jogo, é tirar a bola de campo. Batemos o isso. Então, eu acho que nós estamos infelizmente, diante de uma situação desse tipo. Há uma tentativa de melar uma eleição que ele sabe que não vai ganhar. Nós temos que ter isso em mente. Inclusive, o PT, as pessoas responsáveis, o Lula é um cara muito responsável, ele enxerga muito longe, alguma coisa vai ter de se desarmar esse dispositivo, porque esse dispositivo vai continuar, vão ter muitos incidentes daqui para frente. E vai ter a Cida tem uma pergunta, federal, né, Cida? Cida? Não, é justamente sobre essa questão de alternativas aí, que as pessoas realmente estão se movimentando, e o senhor falou uma coisa importante, que é essas decisões do TSE em relação ao inquérito das fake news, das milícias digitais e em relação à eleição de 2018. Porque se anula a chapa, quem assume é o Arthur Lira, né? Então, é outro ponto que a gente tem que observar,
que até quando ele vai manter essa correlação de força ali favorável ao Bolsonaro, ou esperar uma decisão do TSE, ou sei lá, o Bolsonaro também está criando clima para o impeachment, tanto que os outros partidos hoje vão se reunir, vão dizer se querem ou não querem, né? É muito importante esse seminário que o senhor está organizando isso, fazendo com as forças democráticas, e eu gostaria de saber se nesse contexto todo surgiria um novo nome, ou vocês apoiariam uma candidatura de centro-esquerda? Eu perdi a última. Se vocês apoiariam o Ciro Gomes, né, que já está com a candidatura lançada, puxando gente da esquerda, do PT, de PSB, como é que está essa nova correlação aí, essa discussão? Como é que está? Eu tenho conhecimento de uma coisa, mas eu não sou ator relevante nesse processo. Quero deixar essa falsa impressão. Esse seminário eu estou indo como uma pessoa que vai propor coisas que esse grupo político não tem tentado até agora. Eu vou propor uma volta do Estado ativo, exatamente porque não tem muita gente capaz de propor isso. Há uma paralisia intelectual no país e os economistas profissionais têm medo de serem identificados como os desenvolvimentistas da década de 60 ou como o PAC da Dilma. Na verdade, é uma maneira de você coibir a imaginação. Tem um dos maiores poderes das classes dominantes é exatamente o poder de montar a agenda do país. E o crescimento econômico de longo prazo com a ação do Estado, isso foi tirado da pauta. Isso não está na agenda. É o outro lado do poder. Tem esse poder visível que a gente vê com o Bolsonaro e tem o outro lado do poder, que é quem realmente manda por cá. E com isso sustenta o Paulo Guedes e tudo isso está por aí. Então, o que eu acho é o seguinte, conforme os acontecimentos, tudo pode acontecer. Hoje existe uma polarização Lula e lá. Pode acontecer em algum momento que eles resolvam juntar todas as forças e fazer um governo de transição que seja mais plural. Mas isso está muito distante. Isso seria toda coisa muito boa, você não pode contar com ela, porque ela geralmente não acontece. Mas pode ser que as coisas cheguem a um ponto tal, né? Nós não sabemos. A ameaça à democracia está aí presente. Nós não sabemos que força institucional ela tem. Mas, na verdade, eu estou convencido de que os grupos bolsonaristas desistiram de ganhar a eleição. E que tudo isso faz sentido exatamente porque é o discurso de quem não aceita o jogo com essas regras. Eu só jogo se for mudar a regra. E isso facilita a terceira via? A senhora acha que isso facilita a terceira via? Pode facilitar. Só que ela tem, primeiro, ela tem de ser mais do que uma alternativa, um nem-nem. Ela tem de ter uma proposta para o país. Eu não sei se essas forças desorganizadas como estão e sem muita organicidade sejam capazes de formular uma ideia para o país que seja legível para as grandes populações. Porque não é no plano intelectual que essa coisa vai se resolver. Ministro, a Márcia Nepomuceno tem uma informação para nós. Laerte, só para complementar aí, o ministro estava falando do Paulo Guedes e da economia, a gente também falou, né, dos homens do agronegócio esperando acontecer alguma coisa nas manifestações de ontem e ficaram frustrados. Na verdade, o mercado hoje, né, esse day after aí deve estar bem ruim, os empresários estão preocupados porque também todo esse falatório golpista do presidente acaba impactando na economia, né? Só para a gente saber, a Bolsa já cai 2% hoje e o dólar sobe 2%. A moeda americana já subiu. Então, isso é uma coisa que mexe bastante, tanto com o agronegócio quanto com os empresários, né? Isso. O Orlando Brito. Mexe. Agora. Pode falar, ministro. Pode falar, ministro. Não. Ela mexe
o pouco de investimento que está sendo programado vai sendo adiado. Isso é uma verdade. Agora, o agronegócio é bom a gente diferenciar. O agronegócio é uma entidade muito mais complexa do que parece. O agronegócio tem elos da cadeia que são mais modernos, mais expostos à competição e voltados para o exterior. Esse é muito mais de vanguarda. Já o agronegócio de raiz, ele é vanguardeiro em termos de tecnologia, mas em termos culturais, não. Ele é basicamente reacionário, bastante retrógrado. O produtor rural do Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Triângulo Mineiro, essas pessoas eles têm uma visão cultural do mundo que eles querem hegemonia cultural para esses valores tradicionais, etc. Então, nós já não podemos nos enganar com eles. Eles têm pavor do perfil. Então, agora, eles podem voltar a ser a minoria que sempre foram. Agora eles tiveram voz. Eles estão na boca do palco. E tem um presidente da República que diz que está aí protegendo esses valores. Então, eles não vão se converter. Eles só vão se converter, eles vão ser o último segmento a se converter a uma candidatura alternativa. Eles preferem o Bolsonaro e eles acreditam que o Bolsonaro tem meios de mudar a regra do jogo. Ainda há essa expectativa. Infelizmente, no Brasil, nós temos que conviver com isso. Então, o Trump nunca convenceu as pessoas lá que ele era capaz de romper as instituições. No Brasil, esse risco existe. Agora, é claro que ele não vai durar, mas o que resultaria de um rompimento desse? Ele seria passageiro e efêmero, mas ele deixaria cicatrizes terríveis num país já que está em estado de guerra. O Brasil é como se tivesse vivido uma guerra há poucos anos atrás. A Fundação Getúlio Vargas mostrou que de 19 para cá, a renda das pessoas caiu 9,4%. A nossa renda per capita hoje é menor que a de 2010. Então, as pessoas estão fingindo que não estão vendo isso. As pessoas vão ficar com o problema de comer. Nosso desemprego de quase 15%, que não foi devido à pandemia, antes da pandemia era 13,8%. Ele só se mexeu na margem. Ministro, então, nós temos Orlando Brito, de fundo aqui. Orlando Brito quer falar alguma coisa, Brito? Sim, por favor. Pois então, ministro, o que me surpreende é a seguinte pergunta. O que leva o Bolsonaro a produzir essa desarmonia toda, né? A gente vê aí nenhuma dos segmentos aí da chamada sociedade verdadeira, né, está apoiando essa história, né? Os empresários. Aliás, o senhor falou aí no agronegócio, eu vi ali nessa manifestação vários donos de fazenda falando em nome do agronegócio. O agronegócio é muito mais vasto do que a palavra delezinho ali, né? Então, a gente fica com a impressão de que aquilo é um mundo. Em nome de que o Bolsonaro está fazendo isso? Será que ele está buscando um cartão vermelho, né, para levar a uma situação de confronto em que a gente não sabe precisamente no que resultará? Eu só quero complementar uma coisinha. Uma coisinha do Brito, é o seguinte, o Bolsonaro, ele parece que ele está realmente desconectado da realidade, né? Como o ministro disse, nós estamos numa crise econômica profunda, com uma inflação chegando a 9%, uma expectativa de recessão no ano que vem, né? Então, assim, ele diz que não vai acatar a decisão das eleições, caso ele perca, né? Ele diz que o resultado não vai acatar. Quer dizer, então, assim, isso é tudo bravata, ou realmente a situação é tão preocupante, o que ele quer, como perguntou o Brito aí, o que ele quer com isso tudo? O que ele quer? Porque ele não está presidindo o país, né? Nós estamos sem presidente, né? O que ele quer com isso? Eu acho que eu vou voltar ao que eu falei, desde a eleição primeira do Lula até a segunda.
esse pessoal perdeu a esperança de ganhar a eleição. Esses setores militantes da extremada, eles não pedem ao Bolsonaro que governe, eles pedem ao Bolsonaro que impeça que outros governem. É uma visão totalmente negativa do papel do governo. O Bolsonaro estando lá, não estarão lá as forças de vanguarda da cultura, não estará lá o Lula, não estará forças transformadoras de um mundo que eles não querem que chegue ao Brasil. Então, eles não cobram do Bolsonaro resultado. O simples fato de ele estar ocupando a cadeira já é suficiente. Eles acham que isso já é suficiente. Então, o diálogo com essas pessoas é muito difícil, porque eles alegam que o comunismo está chegando aqui, eles querem mesmo um governo militar, eles querem, a coisa do Supremo. O governo militar ele resolveu bem, ele aposentou 4 ministros e aumentou o número de cadeiras. E, com isso, ele fez a maioria que precisava no Supremo. E eles querem que ele faça isso, porque, no fundo, as referências políticas que ele tem é essa. Eles não têm esperança de vencer a eleição. Eu acho que ontem ficou claríssimo isso. Então, a agenda do governo Bolsonaro daqui para frente nós não podemos disputar as eleições com as regras que estão aí. É voto impresso, é voto auditável, seja o que for. Qualquer coisa que eles permita contestar o resultado, eles já sabem que o vencedor não contesta a regra do jogo. Ok. Ele já é um perdedor, ele se antecipou, e está dizendo ele, nós somos disso. Então, eu acho que é isso que nós temos de compreender. Agora, não podemos nos conformar com isso, evidente, mas nós temos de agir em função desse entendimento. Ministro? Por isso que eu falo que o Tancredo acabou determinados setores, doutor Ulisses fazia um discurso mais de vanguarda, doutor Tancredo fazia um contra-discurso por trás, desarmar um pouco esses espíritos. Como fazer isso? Precisa de uma pessoa muito bem dotada, ou de um grupo de pessoas muito bem dotadas, né? Com fortes alianças na empresa. O Brasil hoje é muito maior do que 64. 64 foi o ano em que eu me formei. O Brasil era muito pobre, o Brasil era a periferia do mundo, não é mais. Não é mais. E a sociedade brasileira também teve contato com outras culturas. Isso. Então, não é o Brasil de 64, mas essas coisas não acontecem iguais, mas acontecem parecidas. Porque o fio condutor cultural é um pouco parecido com isso. Ministro, a gente queria agradecer muito sua presença aqui conosco no site Jornalistas Online e convidá-lo para ouvir agora. A Márcia Nepomuceno vai trazer para nós a boa notícia. São os donos de rua, uma forma local de fazer uma política miúda que realmente ajuda os cidadãos. Quer dizer, como falta política nacional, as pessoas vão se virando, né? E a Márcia Nepomuceno, então, vai agora apresentar para a gente essa boa notícia. Pois é, amigos. Na verdade, a gente vai continuar falando sobre o presidente mesmo, como você diz, Laerte, porque no Brasil existe, podem acreditar, um lugar onde o presidente trabalha, cumpre as suas funções e não incita a violência, muito menos faz discurso golpista. Eu estou falando da comunidade Paraisópolis, que tem cerca de 100 mil moradores, fica na zona sul de São Paulo. 100 mil moradores, só para vocês terem uma ideia, né? Muita gente sabe, é um número muito maior do que quase 90% das cidades brasileiras, né? Cidades que não têm este número de moradores. E este lugar, Paraisópolis, é um lugar extremamente carente, né? Falta infraestrutura urbana, o desemprego é grande, faltam vagas na creche, tem lazer de menos, carências demais. E para suprir isso, uma parte da comunidade acabou aderindo uma ideia do G10 Favela, que reúne as 10 maiores comunidades do Brasil, e resolveu criar o presidente de rua. É uma pessoa que se dispõe a ajudar até 50 moradores de uma mesma rua. E ajuda para levar o médico, para comprar remédios, para conseguir uma cesta básica, encaminha para uma vaga de emprego, ou seja, eles fazem um auxílio, mas também são ponte para alguns serviços e algumas necessidades da comunidade. Nós vamos ouvir agora, né, um trabalho da nossa produção aqui, a Celeste Casella já ouviu, e a gente vai ouvir agora a gravação que foi feita com a Sônia Pessoa, que é exatamente para contar um pouquinho desse projeto. Vamos ouvir.
Eu sou coordenadora dos presidentes de ruas aqui de Paraisópolis e a gente criou essa iniciativa porque achou que seria muito importante para a nossa comunidade. Então pensamos em uma iniciativa de uma pessoa poder ajudar a pessoa de cada rua da sua região. Pensamos em um presidente de rua, ou seja, uma pessoa responsável por 49 famílias, sendo ela 50. No meio de Paraisópolis, a gente tem mais de 100 mil habitantes. Então, como a gente poderia ajudar essas famílias, sendo que a gente é um grupo tão pequeno? Então, pensando assim, a gente fez iniciativas Presidentes de Rua. O presidente de rua cuida dessas famílias através de um cadastro que nós fazemos no nosso sistema, e desse cadastro nós vamos, de acordo com as datas de cadastro, vamos atendendo a família daquela rua e as suas famílias que vêm junto com ele. Então, o presidente nada mais é uma pessoa muito importante para a comunidade. Sim, e 85% dos nossos presidentes são mulheres. E nossas presidentes aqui da rua faz todo o trabalho importante de capacitar as meninas, dar atenção, fazer um processo de atendimento, tipo, ir levando ao médico, sabendo como é que está a saúde das pessoas, além do atendimento das cestas. Esse trabalho é um trabalho que foi criado para ajudar a comunidade, para ajudar as famílias vulneráveis que precisam de ajuda. Atualmente estou como presidente de rua, cuido de 49 pessoas, são 49 famílias, junto com a minha 50. Uma experiência maravilhosa, porque é desafiadora. Eu penso como um desafio todos os dias. Você tem que analisar, ver caso por caso. A maioria das pessoas que eu cuido são mães solos e senhoras de idade. Então, às vezes, até camada. Então, tem que ir lá, tem que analisar, perguntar como é que tá, se tá falando alguma coisa. Então, pra mim, é desafiador. E é um privilégio, porque pode contar sempre comigo e eu sempre posso estar ajudando aquela pessoa de alguma forma, né? Às vezes uma cesta, às vezes com uma palavra, às vezes ali só pra ouvir mesmo. E é isso. E aí, ministro, o que o senhor achou desse trabalho? Ah, perdão, Márcia. Você está sem som, Márcia. Só uma curiosidade, ligado o microfone aqui, só uma curiosidade. Ela falou ali, 85%, né, desses presidentes de rua em Paraisópolis são mulheres, e uma outra coisa interessante é que eles são eleitos, esses presidentes, pela própria comunidade, com voto direto, auditável e nada de voto impresso, porque em Paraisópolis a gente está no mundo moderno, tá bom? Fala, ministro. Ué. Ministro, me ouviu? Não. Brasil. Hein? Está sem som? Ué, mas eu estou com aqui. Agora ouvimos, agora estamos ouvindo o senhor. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo o senhor. Eu estou dizendo, o Brasil que nós estamos discutindo aqui é muito pior do que o Brasil verdadeiro, real, que é esse Brasil vivo que existe aí, seja das comunidades mais pobres, seja das comunidades universitárias, o pessoal que produz. O país não merecia o destino que está tendo, né? Essa é que é a verdade. Essa coisa da Olimpíada, na Paralimpíada, nós somos muito melhor do que na Olimpíada verdadeira. Quer dizer, toda vez que as coisas são duras e árduas, existe uma coisa nessa cultura brasileira que é muito grande e que não tem sido canalizada, né, adequadamente. Eu vim dos anos 50, né? Então, eu tornei adulto nos tempos do JK, em que tudo era possível, nada era impossível. E todo dia seguinte era melhor do que o anterior. Então, o céu era o limite. De repente, o nosso limite passou a ser o inferno. E essa inversão ela é cultural. Não aconteceu nada nenhuma tragédia, nenhuma guerra civil, nenhuma coisa. Juscelino, com seus defeitos e suas qualidades, ele, para mim, é uma inspiração, exatamente porque o papel do líder é inspirar as coisas boas, mesmo que isso tenha erros, tenha deficiências, etc. E quando eu vejo o líder inspirando exatamente o que é de pior, é sinal de que nós estamos numa situação nós estamos muito doentes, né? O Brasil está muito doente. Uhum. E não há vacina fácil para isso. Ministro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado aos colegas aí dos jornalistas online. Nós convidamos
vocês acessarem nosso canal Jornalistas Online para reportagem e análises exclusivas. Obrigado a todos e que o Brasil encontre o seu caminho, né? Por enquanto, estamos no cipoal, nas trevas. Vamos tentar aí achar a luz, né? Estamos nas mãos do STF, PGR, TSE, nas nossas instituições, né? Então, isso. Vamos confiar nas instituições. Isso. Eu me lembro... Congresso... Só para encerrar, eu estava em Washington, na véspera do impeachment do Collor. Eu era secretário da Fazenda de Minas, e o embaixador do Brasil lá era o Rubens Recupero. E ele nos convidou lá para um almoço, né? E antes do almoço, então, ele fez todo mundo levantar, todo mundo se deu a mão e fizemos uma oração pelo país. Eu achei aquilo muito, muito comovente. Nós estávamos na beira de um precipício ali, né? E eu acho que nós temos que dar as mãos e rezar, né? Só rezando. Até logo, ministro. Obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado, ministro. Obrigada, ministro. Até logo. Obrigado, ministro. Até logo. Obrigado. Prazer. Querido.